onde nós estávamos falando que depois da ressurreição de Jesus, ele veio separar, né? Depois que Jesus ressuscitou, que venceu a morte na cruz, nós aprendemos tudo só para a gente continuar. Então ele veio fazer uma separação. Como que é essa separação? A separação dos que creem e dos que não creem. Nós falamos aqui na terça-feira que a salvação, ela não é uma certeza, que a salvação, ela é uma condição, ela é condicional, né? A parte que Jesus precisaria fazer, ele fez. Agora, se nós vamos aceitar esse sacrifício dele ou não, é opção de cada um. A salvação, ela não é imposta. A salvação é uma proposta. Jesus propôs para aqueles que creem a salvação. É por isso que não é justo, porque o mesmo Jesus que morreu por mim, morreu por qualquer pessoa que estava fora. A obra que ele fez foi uma obra completa e uma obra para todos, independente de cor, de raça. A Bíblia diz que ninguém morre sem ter a oportunidade de ser salvo. Não há um ser humano que vai partir para a eternidade que não tenha a oportunidade de salvação, senão seria injusto, né? Então nós estamos nesse processo entendendo o que aconteceu depois da cruz, né? Para adiantar, abra aí sua Bíblia no livro de João, capítulo 8. Então nós entendemos que quando Jesus morreu na cruz, ele levou a minha vida, a nossa vida, né? Então ele morreu por nós e levou a nossa vida. Para quê? Para que nós hoje pudéssemos viver a vida dele. Então a vida que eu vivo hoje não pode ser a minha vida. Se a minha vida, se eu aceitei esse processo de salvação, a minha vida foi morta lá na cruz. Eu não era lá na cruz, pregado naquela cruz, porque quando estava naquela cruz, Jesus me representava. Só que depois que Jesus
sua Bíblia em João capítulo 8, versículo 43. Vamos entender nessa noite. Assim houve uma dissensão entre o povo por causa deles. Alguns dentre eles queriam... Não, peraí, eu confundi aqui. É 8, né? Estou lendo 7. 8:43. Qual a razão por que não compreendeis a minha linhagem? E por que sois incapazes de ouvir a minha palavra? Vós sois do diabo, que é o vosso pai, e quereis satisfazer os desejos. Ele foi homicida desde o princípio, jamais se tornou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que é próprio, porque é mentiroso, pai da mentira. Mas, porque eu digo a verdade, não me credes. Quem dentre vós me convence de pecado? Se vos digo a verdade, por que razão não creio? Quem é de Deus, ouve a palavra de Deus. Por isso, não me dais ouvidos, porque não sois de Deus. Amém, irmãos? Jesus aqui está falando uma coisa que muitos não aceitam. Quando Jesus completa o processo ali na cruz. Agora, antes, nós aprendemos aqui terça-feira. Antes, eles estavam todos condenados. Não havia como escapar da morte eterna. Por quê? Porque o salário do pecado é a morte. Jesus vem e viveu a morte por nós, morreu no nosso lugar. Agora então Jesus nos dá o direito, as mesmas possibilidades que Adão e Eva tinham lá no jardim, quando eles poderiam escolher da árvore do bem e da árvore do mal. Agora é a mesma coisa, irmãos, só que agora, em vez de termos a árvore do bem e a árvore da vida e da morte, agora nós temos a escolha da vida, que é Jesus, e nós temos também a escolha da morte, que é seguir o diabo, pai da mentira. Então a salvação aqui é uma opção. Eu escolho, eu decido, eu vou determinar com quem eu quero ficar agora. Porque nós já estudamos que Deus nos fez com o livro, a Bíblia. Deus nos fez com a possibilidade de escolha. E agora a gente encontra na mesma situação que Adão encontrava no jardim do Éden. Podemos escolher qual caminho quer seguir. Se a gente vai aceitar ou não. Para qualquer pessoa, irmãos, que você perguntar. Tem gente que não conhece a palavra. Se você perguntar para as pessoas que não conhecem o Evangelho, ele vai dizer assim: todo mundo é filho de Deus. Quem nunca ouviu isso? Todo mundo é filho de Deus. Não. Não, todo mundo não é filho de Deus. Nós vimos que a salvação é opção. Então o que a gente acabou de ler? Que aqueles que praticam as obras do diabo é filho de quem? Do diabo. Se você chegar em alguém que não pratica as obras de Deus e você falar assim: seu filho do diabo, ninguém aceita, irmãos. Pode ser o ser humano mais ruim da face da terra, pode ser o ser humano que tem mais maldade no coração. Se você falar para ele: você é filho de quem? Sou filho de Deus. Mas não é assim. Não é simples assim. Porque ele está falando que aquele que faz as obras do diabo é filho do diabo. Isso aqui não é palavra inventada, isso aqui está na palavra.
que é a injustiça e a agressão ao próximo. Pastora, mas foi Deus quem fez, vamos entender. Quem criou a luz? Não foi Deus? Deus lá no comecinho, Deus não criou a luz? Deus não falou, haja luz? A luz é filho de Deus? Quando Deus, lá no comecinho, Deus falou assim, haja aves. As aves são filhas de Deus? Lá no comecinho também Deus falou assim, que haja água. A água é filha de Deus? Que haja dias. Deus falou assim, que haja dia e que haja noite. O dia e a noite é filho de Deus? Não, pastor, então quer dizer que nem tudo que Deus criou é filho dele. Se nós não somos filhos por causa das obras, o que a gente é? A gente é criatura de Deus. Tem pessoas que é filho de Deus. Tem pessoas que é criado por Deus. Criado por Deus com a oportunidade de escolha. Com a oportunidade de caráter. Nós já aprendemos. Deus fez todo mundo bom, mas foi corrompido. Então agora, pastora, quem não pratica as obras de Deus é filho do diabo? Pelo menos é o que a palavra está dizendo. Ah, não, pastora, mas a pessoa é boazinha, mas não crê. Aí você fala, todo mundo crê, realmente. Se você chegar com um bandido aí dos piores da pesada e colocar o revólver nele, a primeira coisa que ele vai falar, Deus me ajude. Crê que Deus pode ajudar. Só que uma coisa é eu crer, outra coisa é eu obedecer. Se eu crer, mas eu não obedeço, não tem lógica. Eu creio em Deus e obedecer o diabo. Eu creio que Deus me salva, que Deus pode me levar para o céu, pode me levar para a eternidade, mas eu pratico as obras do diabo. Não tem coerência nisso. Se eu creio que é o céu preparado para mim, a primeira coisa que eu faço, meu Deus, o que eu tenho que fazer para chegar nele? É ou não é? Meu Deus, como será que eu posso ser conduzida a este céu que o Senhor está prometendo aqui? Porque céu não é assunto para depois da morte. Tem gente achando, irmão, que salvação é assunto para depois da morte. Tem gente acreditando que tem purgatório. Tem gente acreditando que se morrer no pecado, alguém vai interceder aqui, vai achar a luz lá e vai chegar no céu. Tem gente acreditando que porque lá perto do caixão tem uma vela, sabe por que significa uma vela? Próximo de um caixão, aquela vela quer dizer assim, está iluminando os caminhos dele para chegar no céu. Mentira, engano de Satanás. Se você tem que lutar pela tua salvação, é agora, querido. Salvação é escolha e não tem como eu escolher para você. É sim, sim, não, não. É filho de Deus ou filho do diabo. Não tem terceiro, não tem terceira opção, hein? Não tem mais ou menos, não tem eu creio, mas não obedeço. Ou eu creio e obedeço, ou eu não obedeço e faço tudo logo. Sabe qual que é o lugar que tem mais gente arrependida, irmão? No inferno. Sabe qual é o lugar que tem mais pessoas orando agora? Você pode visitar qualquer lugar do mundo, você não vai achar pessoas orando como tem gente orando no inferno agora. O lugar, entenda uma coisa, se você não orar aqui, você não orar. Só que aqui tem como resolver, lá não tem. Às vezes eu vejo a pessoa falando assim, eu vou me matar. Você não quer morrer, você quer acabar com o problema, e você vai encontrar outro pior lá no inferno. Pior besteira, irmão, é a pessoa se matar. Se você
Você acha que aqui, com calor de 35 graus que teve hoje, foi um dia difícil? Você imagina lá no inferno que é só fogo. E não é coisa de filme não, tá tudo na palavra. Pastora, mas é pastor. Se tiver no adultério é filho do diabo. Pastora, mas é cantora da igreja. Se for fofoqueira, mentirosa, é filho do diabo. Porque mas está distribuindo é se for mal bebedor, se compra e não paga, é filho do diabo. É as obras dele. Misericórdia, pastora, misericórdia mesmo, ainda dá tempo. Você não tem nem ideia do que é. Irmão, isso aqui eu estou falando isso aqui. Eu estou falando isso aqui bem resumidinho. Você não sabe o que é isso aqui na prática. Você não sabe o que é isso aqui na prática. Não, pastora, mas não tem filho do diabo, então a palavra está mentindo. Por que o diabo é pai? Porque ele adotou. Por que Deus é pai? Porque ele gerou. Quem é de Deus é livre. Quem é do diabo é escravo. Parece que é investido. Que prega lá fora é investido. Eu não quero ser crente, não quero ser cristão, porque não pode fazer nada. Eu posso fazer tudo, mas isso não me convém, não me agrada mais. E quem está lá fora? Tem tanta gente que está lá fora querendo parar de beber e não consegue, querendo parar de fumar e não consegue. Isso é escravidão. Você querer fazer alguma coisa e não conseguir. Amém? Então, irmãos, quando Jesus vem, às vezes as pessoas pensam assim. Só pensa assim, ó. Jesus é o meu Salvador. Jesus, irmão, ele é duas coisas ao mesmo tempo. Ele é Salvador e ele é condenador. Quem condena é o diabo. E você acha que o diabo tem poder de alguma coisa? O diabo só persegue. Quem vai dar a sentença? Quem vai dar a sentença, irmão? É o mesmo que a Bíblia diz que está gemendo hoje, te chamando. Filho, volta para casa. Filho, vem para o Pai. Filho, aceita a minha palavra. Filho, renuncia as coisas do mundo, porque eu já sou inimigo do mundo. Irmão, é esse que é o Salvador do mundo. É esse que está buscando você até hoje. Mas a partir do momento que você fechar os seus olhos carnais, ele já vem com roupas de juízo, irmão. Ele já vem com trajes de juízo. E ele vem somente para fazer uma coisa: dar uma sentença. Aleluia. Será que Jesus é mesmo meu Salvador? É até bonito, né, gente? É até bonito. Jesus é o Salvador do mundo. Quem disse? Se ele é inimigo do mundo. Quando você fala assim, Jesus é o Salvador do mundo, parece que ninguém vai para o inferno. Sabe o que ele é? Olha a diferença. Jesus é o Salvador que veio nos arrancar do mundo, nos tirar do mundo, nos livrar do mundo. O salvação significa livramento de Deus. Quando eu digo eu quero ser salva, eu estou dizendo, Senhor, eu quero ser livre deste mundo. Eu quero ser livre das minhas vontades. Eu quero ser livre dos meus desejos. Mas é opcional. Sentar nessa cadeira, assistir culto, não faltar em culto, isso não é garantia de salvação. Porque tem muita gente que sentou nessa cadeira e que não vai alcançar a salvação. Pastora, qual que é a minha garantia de salvação? A minha garantia e a sua garantia de salvação é aquela que Jesus
da comida. Ele falou assim: a minha comida, ou seja, o que me sustenta, o que me alimenta, a minha comida, a minha família, a minha missão aqui é fazer a vontade do Pai. Só tem, irmão, você pode agradar pastor, você pode agradar vizinho, você pode agradar marido, você pode agradar quem você quiser, mas se você não entrar na vontade de Deus, você não vai receber a salvação. Salvação é coisa séria, irmãos. Às vezes eu vejo as pessoas pregando com tanto entusiasmo, prosperidade, e eu fico assim pensando: meu Deus, para que adianta eu ter um palácio, eu ter milhões na minha conta e morrer sem ir partir com Cristo, e morrer e ir passar a eternidade com o diabo, irmãos? Eu não estou falando que isso não é bom, riqueza é bom, mas não é prioridade. Prioridade na nossa vida é a salvação. Toda a palavra, ela se resume em uma palavra: livramento. Salvação. Amém? Então existe mesmo, filhos do diabo existe. E no final das contas, irmãos, cada um vai para a casa do teu pai. No final das contas, cada um vai para aquilo que escolheu. É uma escolha. 1 João, vamos confirmar isso. 1 João. Às vezes as pessoas falam assim: a palavra da salvação é uma palavra dura. Não, é a palavra mais doce que tem na Bíblia. É a palavra mais libertadora que tem na Bíblia. 1 João 3,8. Vamos ler aqui rapidinho para a gente ganhar tempo. Aquele que pratica o pecado procede do diabo. Por quê? O diabo vive pecando desde o princípio. Para isso manifestou o quê? O Filho de Deus. Para quê? Para destruir as obras do diabo. Ele destruiu as obras, mas você ainda quer ela, né? Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, pois quem permanece nela é divina semente. Ora, esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Nisto são manifestos os filhos de Deus e filhos do diabo. Todo aquele que não pratica a justiça não procede de Deus, nem aquele que não ama seu irmão. Só tem dois pecados, irmãos: contra a justiça de Deus e contra o irmão. Todos os pecados que a gente sabe está incluso ou na justiça ou no irmão, na comunhão, né? Então aqui está falando, ó, aqueles que praticam habitualmente. Porque senão você pode sair daqui falando assim: mas a pastora falou de pecado. Só que a Bíblia diz que quem diz que não peca já está pecando. Só que o que está falando a palavra aqui? Pecados habituais. Não é esse pecado que você fala alguma coisa, meu Deus. Porque o pecado por crente não traz dor. Quando você, por um momento de fraqueza, você peca, você sente tristeza. Não é você renunciar ao pecado, é você sentir dor, é você sentir tristeza quando você faz alguma coisa que desagrada ao Pai. Mas o pecado do diabo, ele é contínuo. A pessoa peca todos os dias e não se arrepende. Aleluia, Jesus. Vamos continuar aqui. Vamos entender, irmãos, essa obra.
Eu não vou aprofundar muito nisso aqui, não. Mas vamos entender um pouquinho isso aqui. Gálatas 5, 19. Vamos entender as obras. Eu não vou falar muito sobre pecado, não. Porque nós vamos falar mais sobre os filhos de Deus. 19. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição. Prostituição é ou não é um pecado habitual, de todos os dias? Qualquer hora. Prostituta está pronta para qualquer hora. Impureza, lascívia, idolatria. Idolatria, eu não vou falar sobre pecado aqui, não é esse o objetivo. Mas eu vou parar aqui, ó. Idolatria. Não fique você pensando que idolatria é só santo. É só imagem. Tudo aquilo que você coloca no lugar do Criador, toda criatura que você coloca no lugar do Criador, você está idolatrando. Tudo aquilo que você colocar no lugar de Deus é idolatria. Pode ser até aquela Coca-Cola que você não consegue viver sem ela. Né? Crente católico idolatra imagem, crente idolatra Coca-Cola. Dinheiro, né? E tudo mais. Feitiçaria, inimizades. Pode ver, irmão, que todos esses pecados, ou eles agridem a justiça, ou eles agridem o ser humano. Porfia, ciúmes. Nossa, pastora, ciúmes, com certeza. Ciúmes, iras. Ira com prática, né, irmãos? Porque a Bíblia diz: ireis, mas não pequeis, né? Nós vamos aprender isso porque você vai ter que controlar suas emoções. Discórdia, dissensão, facção, inveja, bebedice. Não tem nada a ver beber, pastor. Então a Bíblia é mentirosa. Lutaria, crente pega demais na lutaria, né? Pelo amor de Deus, como crente come. E coisas semelhantes a essa, a respeito das quais eu vos declaro, como já outra hora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus e as tais coisas que praticam. Espera aqui, irmão. Ué, pastora. Então, eu não posso pecar? Não é porque vai me fazer mal, não é porque você vai perder o reino de Deus. A consequência do pecado, irmão, não é a ressaca da cachaça do outro dia, não é o pulmão preto do cigarro, não é a língua inchada da fofoca, não. A consequência do pecado é a morte eterna, é a perdição para o inferno. Mas o fruto do Espírito é o amor. Agora está falando dos filhos de Deus, né? É o amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as paixões e concupiscência. Se vivemos no Espírito, andamos também no Espírito. Não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. Eu vou fazer você entender isso aqui, porque senão você vai sair daqui já se declarando filho do diabo. Não é essa a intenção, por isso que eu estou falando. Fruto de ensino você não pode perder. Porque nós estamos numa sequência. Quem está vindo todo dia está entendendo direito o negócio. Aí a gente prega aqui um pouco o filho do diabo, daqui a pouco você chega lá e se mata, já que eu sou filho do diabo, né? Tem remédio.
tem saída, tem solução. Amém? Então essas aí, não vou falar muito sobre isso aqui não. Então como que eu conheço o filho do diabo? Pelas obras. Assim como eu conheço o filho de Deus, pelas obras. Cada um manifesta o que tem dentro dele, né, amém? Então, irmãos, pelas obras conheceis o seu Pai. Quer conhecer o Pai de alguém? Vê o que ele está fazendo. Amém? Os filhos do diabo amam e o Filho de Deus odeia. Deus odeia tanto o mundo, irmão, que ele veio nos tirar dele. Quando nós falamos mundo, nós não estamos falando fisicamente. Que a Bíblia diz que não vai ficar pedra sobre pedra, vai ser restaurado em uma nova terra. Quando a gente está falando de mundo, a gente está falando das coisas que são agradáveis a este mundo. De quem que é o mundo? O mundo é do maligno. Esse mundo aqui não é de Deus. A Bíblia diz que esse mundo aqui já é do maligno. O mundo que Deus está preparando para a tua igreja é totalmente diferente desse daqui. Às vezes você vê uma coisa e você diz assim, nossa, isso é injustiça. Não é não, irmãos. Sabe por que não é injustiça? Olha quem é o dono desse mundo. Nós cristãos é o lucro. Porque nós temos a presença de Deus na nossa vida e Ele tem nos guardado. Mas esse mundo não é de Deus. As pessoas que creem nesse evangelho são de Deus. As pessoas... Jesus falou assim, ó, no mundo tereis o quê? Mas ele o quê? Venceu. Então esse mundo, peraí, pastor, então esse mundo não é para ser vivido, é para ser o quê? Nós não estamos aqui, irmão, para viver, você pensar que você ainda está no mundo. Pensa como que é a concordância da palavra. Nós não estamos aqui para viver nesse mundo. Nós estamos aqui para vencer esse mundo. E a Bíblia diz o quê? Que cada dia vem um mal. É ou não é? Cada dia vem um. Jesus está falando aí, tereis aflição porque está na terra do maligno. Tereis aflições porque está no mundo do maligno. Mas quando as aflições vêm, não desanima. Por quê? Porque eu te capacitei mais do que vencedor e te coloquei aqui. Porque eu sei que você é mais do que vencedor, porque só vencedor não basta. Aí Ele nos capacitou para ser mais do que vencedor. Com as habilidades dele. Amém? Então você não foi criado para amar esse mundo. Você não foi criada para apaixonar neste mundo. Você não foi criada para se apegar às coisas. Ei, tem uma coisa, as coisas desse mundo não é sua. Às vezes a gente fica tão alegre por quem compra uma casa, se eu te disser que a casa não é sua. É do dono deste mundo, tudo que tem que é dele. Até quem não crê no evangelho é dele. Eu vi, irmão, aquele negócio lá, vulcão, sei lá como que fala, que vem, é vulcão, né, que vem comendo assim fogo. Cada casa linda, cada mansão bonita, e virava assim um trem preto, lá só tipo uma borracha, uma coisa mais esquisita. Eu falava, meu Deus, talvez há um dia atrás a pessoa que morava ali dizia assim, minha casa. Minha casa. Então aqui, irmão, você não está para viver, entenda isso. Tem crente querendo sossego, tem crente querendo ficar descansado, tem crente querendo balançar na rede. Deus está falando, você não veio aqui para viver, você veio aqui para vencer. E se você crê realmente que Deus está nessa palavra, além de você vencer, você ainda arrasta os dois. Cola em mim aí que você também vence. Né? Porque Deus nos capacita para isso. Amém?
brincadeira, porque eu creio que você é filho de Deus. Pastora, mas eu sou falha, mas você crê na salvação, Deus tem te dado graça. Tudo aquilo que você fez ontem, hoje, Deus já te perdoou. Só tem a consequência, né? Porque também é demais, né? Você escolhe o pecado, mas não sabe o que vai colher. Aí já é poderio. Amém? Ainda em Gálatas, está aberto aí? Vamos só ler aqui o 4:4. Irmãos, eu queria tanto fechar isso aqui, mas não vai conseguir. Vindo, porém, à plenitude do teu tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de uma mulher, nascido sobre a lei, para resgatar os que estavam sobre a lei, a fim de que recebêssemos o quê? A adoção de filhos. É porque vós sois filhos, enviou Deus o nosso coração, o Espírito do seu Filho, que clama, Abba, Pai, de sorte que já não és escravo, és filho, e sendo filho também herdeiro de Deus. Olha que coisa linda. Vamos entender isso aqui. O mundo é do maligno. Nós éramos do maligno por causa do pecado de Adão. Deus mandou o teu filho, arrancou o pecado, nós já aprendemos. Pecado é o pecado de Adão que nos condenou à morte. Pecados são as práticas que nós fazemos por nossa própria vontade. Isso é pecados. Jesus não morreu pelos nossos pecados. Jesus morreu pelo pecado que nos condenava ao inferno. Porque senão nós não pecava mais, né? Então, nós estávamos mortos. Entenda isso? Nós estávamos mortos. Mortos para quê? Para Deus. O pecado significa o quê? Separação. Quando Adão pecou, houve a separação. Saiu do lugar que era santo, o santuário do Senhor, e foi para o mundo do maligno. Deus manda o teu filho, que não é nascido de Adão, que tem Deus como Pai, que não foi feito pela obra do homem, mas pela obra de Deus. Nós já aprendemos. Então, só para vocês chegar onde eu quero chegar. Aí Jesus morre, pagou a nossa dívida, que era o quê? A dívida do pecado era a morte. Ele foi lá e pagou. Não ficou no inferno, por quê? Porque ele não tinha pecados. Ele estava lá pelo nosso pecado no jardim do Éden. Venceu, quitou, já aprendemos. Aí Jesus ressuscita no terceiro dia. E agora vai ser implantado 2 reinos. Vai ser agora implantado 2 vidas. Nós vamos agora ter a opção de escolher se a gente quer manter com o pai da mentira, que é o diabo, ou se a gente aceita que nós acabamos de ler o resgate do Filho de Deus, que vem nos... Irmão, quando a Bíblia diz que Jesus nos resgatou, sabe o que a Bíblia está falando? Ela foi lá no inferno, no coração do inferno, te pegou pelo braço e te colocou na eternidade com Cristo. E aí, irmão, quando aconteceu isso, Jesus ressuscita, e agora Jesus
Por isso que o povo inventa santos e imagens para ver alguma coisa. Tem que ver alguma coisa para crer. Amém? Então essa vida de Jesus agora, ela foi implantada em mim. Como que foi isso, pastora? Lá no Pentecostes, lá em Atos, nós não vamos ler. Quando Jesus falou assim, eu vou para o Pai, mas eu vou mandar o quê? O Consolador para a igreja. A igreja estava reunida e a Bíblia diz que o Espírito Santo de Deus desce dentro da igreja. E o Espírito Santo de Deus, irmão, é a vida de Jesus em mim. Por isso que Jesus, entenda, no Antigo Testamento, como que era a manifestação do Espírito Santo? Na unção. O Espírito Santo, ele agia na unção. Você vai ver ele agir, você vai ver várias vezes os profetas ungindo. A unção dos profetas, a unção dos levitas, era a presença do Espírito Santo, mas era como? Era uma visitação. Quando você vê Moisés jogando ali o cajado, virando uma cobra, ali era uma unção de Deus que descia sobre a vida de Moisés, e ali ele manifestava através de uma unção os milagres. Era assim que o Espírito Santo agia no Antigo Testamento. Por quê? Porque o Espírito Santo que existe em nós estava morto por causa do pecado. Quando Jesus vem, irmãos, Jesus agora a Bíblia diz que vai vivificar o Espírito que estava morto em nós. Esse Espírito agora, ele é vivificado. Então no Antigo Testamento, o Espírito Santo visitava através da unção. Agora, depois da morte de Jesus, o Espírito Santo agora, ele não mais visita um homem ou uma mulher de Deus. Agora o Espírito Santo, ele habita dentro de nós. Vivo. Ele está dentro de nós. Vivo. Vamos entender o que é isso. Nós não vamos ler para a gente ganhar tempo. Então, esse Espírito que vinha sobre, agora ele está dentro. Dentro de nós tem um Espírito, e é o Espírito de Deus vivo, que testifica, irmão, através desse Espírito que habita dentro de nós, é que nós vamos ter consciência de que precisamos seguir a Deus. É por isso que a obra da salvação, ela não é uma obra humana, ela não tem mérito nenhum no ser humano, ela tem somente mérito em Deus, por causa do Espírito que está vivo entre nós. Eu vou deixar aqui para nós discutirmos isso aqui terça-feira. Então, peraí. O Espírito automaticamente foi vencido lá na cruz. Lá na cruz, quando Jesus morreu, automaticamente todos os espíritos, todas as pessoas receberam o Espírito. Por quê? Porque a morte foi para todos. Quando ele venceu o pecado que tinha matado em nós o Espírito, automaticamente esse Espírito vive de novo. Então, lá na cruz, a obra do Espírito foi realizada. Só que nós já estudamos, nós somos Espírito, alma e corpo. Todo mundo agora tem um Espírito vivo, sim. Só que o que acontece? Tem uma alma. O que é a alma? A alma é nossa vontade, nossa mente, né? E nossas emoções. A alma é a nossa consciência, nossa intuição e nossa comunhão. Então o Espírito já foi salvo. O Espírito não vai para o inferno mais, nenhum. Não vai. Quando Jesus voltar, todos os Espíritos vão ser o quê? Recolhidos. A alma vai ser o quê? Transformada. Isso aqui eu quero que você entenda. A alma, então, irmãos, que é nossas emoções, nossa mente, nossa vontade, ela está o quê? No processo de quê? De transformação. Então,
Se o Espírito foi vivificado em todos, quer dizer que a salvação é ou não é para todos? Só que agora eu tenho um negócio para resolver. Eu tenho algo para resolver, que é o processo da alma, aonde carrega as minhas vontades. E essa alma, ela precisa o quê? Ser transformada. O Espírito foi regenerado, vivificado, não foi ressuscitado. Deus não aproveitou nada, Deus fez novo. Você já viu na Bíblia falando assim, que você tem que ser nova criatura? Por quê? Porque o teu espírito foi renovado. A condição, irmão, quando uma pessoa está pecando, o Espírito Santo está chorando. Nós vamos estudar sobre o Espírito Santo. O Espírito Santo é uma pessoa com personalidades. Quando o corpo, a alma está se divertindo lá na prostituição, o Espírito que agora está vivo e vê tudo, ele chora, ele clama, ele grita, ele pede socorro. Eu já falei aqui, por que quem tem Deus no coração sente compaixão do pecador? Porque o Espírito que está no pecador automaticamente fala com o Espírito que está em mim, fala: pelo amor de Deus, me tira daqui, me ajuda, faz com que essa alma se enxergue o caminho da salvação. Então a nossa alma, ela está num processo. E o nosso corpo, já vou acabar. E o nosso corpo, nós não vamos estudar isso aqui, nós só vamos deixar para terça-feira. E o nosso corpo, o que vai acontecer com ele? No dia da nossa morte física, porque ele tem que morrer por causa do pecado. No dia da nossa morte física, nós vamos receber um corpo glorioso. A Bíblia diz que nós vamos nos tornar novos corpos. Então, meu filho, não adianta fazer muita prática não, porque no final das contas, Deus vai fazer tudo novo, amém? Vamos estudar isso na terça-feira. Por hoje chega, né? Amém?